Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de junho de 2025. Um caça ucraniano F-16 abateu um caça russo Su-35. Drones ucranianos incendiam zonas industriais da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que você vê aqui é a verdade. Inscreva-se. É a maior motivação de você ser inscrito no canal é sempre assistir à verdade. Muito obrigado. A Força Aérea Ucraniana atingiu um caça russo Su-35 na região de Kursk. Esse caça estava na região de Kursk, atacando as tropas ucranianas. O caça russo o Su-35 é um caça bombardeiro, ele tem as duas funções. E o caça F-16 estava dando combate ucraniano contra posições russas de concentração de tropas que a gente viu no vídeo ontem. Então o F-16 estava na região. Quando notaram a presença desse caça da Rússia. Então, isso foi ontem de manhã. E, de acordo com informações publicadas, a aeronave russa foi atingida por um míssil ar-ar lançado desse caça da Ucrânia, a F-16. E, de acordo com análises, o Su-35 ele veio de uma base dentro da Rússia de Borisov-Glebskoye e ele acabou caindo na região de Kursk, dentro da província de Kursk, ele estava dentro da província, né? E próximo a uma vila chamada de Yurasovo, também, claro, em Kursk também. Então foi, acredito, na minha opinião, é uma vitória. Acho que é a primeira vez que houve um combate de caças, né, da Rússia contra os ucranianos, e os F-16 levaram a melhor. O caça russo, o caça bombardeiro russo, ele é conhecido como dos caças bombardeiros de última geração. Teoricamente, ele deveria ser mais atualizado, mais capaz do que o caça F-16 ucraniano, que é um caça de fabricação americana, mas é um pouco mais antigo. Mas a Ucrânia levou a melhor. Esse caça ucraniano ele é totalmente, vamos chamar assim, recalchutado para as realidades ucranianas, para enfrentar as forças russas. E isso aconteceu na data de ontem. Acho que é um grande feito e mostra a importância de que a Ucrânia já tem uma preponderância, está prevalecendo no ar, não só na terra, e não só em profundidade também, assim como prevalece no mar, né, onde já expulsou a frota russa do Mar Negro, que estava baseada em Sebastopol, para o porto russo de Novorossiysk. Então, foi um grande... Isso assusta os russos, assusta os demais pilotos da Rússia. Quando começaram esses caças de chegar, que ainda são um número muito pequeno, lá na Ucrânia, o Putin ofereceu para o piloto russo, o primeiro que abatesse um caça ucraniano, $1 milhão. Tinha que ser o caça F-16, né? E acho que não vai pagar $1 milhão para o caça ucraniano que abateu o F-35. Aliás, F-35 existe uma série de números contraditórios, quer dizer, diferentes, né, dependendo da fonte, mas vários caças F-35 já foram abatidos pelo fogo antiaéreo da Ucrânia. E, enquanto isso, os drones ucranianos continuam seu trabalho muito eficaz e competente, também prevalecendo nos céus da Rússia. Eles atacaram ontem a 800 quilômetros da fronteira ucraniana, uma zona industrial em Kvastovo. Kvastovo escreve K-S-T-O-V-O, na região russa de Nizhny Novgorod.
E, segundo a própria mídia russa, confirmou isso, né? É uma fábrica de betume, ela foi alvo desse ataque, provocou um forte incêndio, a fábrica foi consumida pelo incêndio. Os russos, oficialmente, eles dizem a versão que esse incêndio começou dentro da fábrica, um incêndio que veio espontaneamente, né? Eles não sabem as causas e eles vão investigar, né? Vão fazer um inquérito, né? Aqui no Brasil falam que vão abrir um inquérito, né? Lá eles falaram que vão investigar as causas do acidente. No entanto, os moradores locais, sempre esses moradores, né? Que acabam desdizendo as autoridades russas, né? Eles não combinam com... O russo não combina com o russo, né? Eles deviam combinar entre eles. Mas os moradores disseram que os drones eram vistos voando na região, alguns foram abatidos, mas nem todos foram abatidos, então aí deu esse pequeno acidente interno com os estilhaços que acabou consumindo a fábrica. Essa fábrica, na realidade, ela pertence ao grupo Lukoil, que tem muitas refinarias por toda a Rússia, e a notícia ataque essa zona industrial relata que a Ucrânia teve sucesso, os canais na região também locais, eles também mostram a fábrica sendo consumida. Notem que a Ucrânia ela está intensificando os ataques às instalações militares e instalações industriais da Rússia que produzem para o exército. Principalmente ela vai atacar agora as indústrias de uma maneira geral, não só para dar prejuízo econômico, mas também aquelas fábricas que são ligadas na sua produção para o esforço de guerra das forças armadas russas contra a Ucrânia. Enquanto isso, um incêndio violento aconteceu num local, num armazém que tinha bujões de gás na região de Moscou. É um incêndio grande, ocorreu em um depósito de combustível também, lubrificantes e botijões de gás na cidade de Pushkino. Então é uma outra região, é uma outra cidade, né, na região de Moscou. A Rússia, segundo relatos nos canais do Telegram também, não se sabe também a causa do incêndio, segundo eles, que se espalhou por uma área de 8.000 metros quadrados. É uma área grande para chuchu. Não há informações sobre as 7 pessoas que trabalhavam no depósito. Isso é grave, pode ser que elas tenham sido consumidas pelo fogo ou pelas explosões do gás, né? As explosões ocorreram na área e o fogo se alastrou rapidamente para prédios próximos. 12 veículos especiais e mais 50 bombeiros foram mobilizados. Esses veículos especiais eram do Corpo de Bombeiros da localidade de Pushkino, que os drones foram vistos e foram mobilizados para a área para extinguir o incêndio. E também os moradores locais viram drones atacando essa localidade onde estava armazenado esse material, que é altamente inflamável, lógico, e altamente explosivo. Enquanto isso, ontem no teatro de operações, os russos atacaram 55 vezes na região de Pokrovsk, contra a linha de defesa de Pokrovsk, e em Kursk, aproximadamente 30 vezes, ou seja, foi muito intenso, tem sido agora muito intensa e muitos intensos os combates no teatro de operações. Em todo o teatro de operações aconteceram 155 confrontos, desde o início do dia de ontem, em particular, na região de Pokrovsk, como eu já disse para você, o número 55. E também na região de Kursk, como eu já relatei para vocês aqui, foram 30 vezes foram os ataques, né? Em Pokrovsk, quero destacar aqui, falar mais detidamente de Pokrovsk, que os ucranianos nessa região neutralizaram 317 russos, né? É um número grande,
é um número que mostra que a tendência do exército russo é continuar com as mesmas táticas e com os mesmos números de baixas, sem que os comandantes, e principalmente quem dá ordem, que é o ditador da Rússia, não mudem as suas táticas. Para eles não importa as vidas, desde que consigam avançar 1 centímetro ou até menos de terreno, né? Que eles não estão conseguindo nem isso. E também eles perderam, os russos, né, perderam 2 veículos blindados de combate, 11 carros civis, 37 motocicletas, 21 drones, um terminal de satélite e um gerador foram destruídos pelo exército ucraniano. Além disso, 3 sistemas de artilharia também foram destruídos pelas tropas ucranianas na região. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.